Inteligência artificial. Lucas, eu já estou de saco cheio de ouvir sobre isso. De fato, uma ferramenta que chegou, mudando bastante paradigma, seja no mercado profissional, seja em diversas outras esferas da sua vida, mas também trazendo bastante narrativa, bastante especulação, muitos influenciadores em redes sociais angariando atenção, trazendo o fim dos tempos. Então, para isso, e conversando diretamente com finanças, gestão patrimonial, negócios, eu, Lucas Maia, da VindWealth, sócio e diretor da Research, trago hoje aqui para conversar conosco a Renata Pavan. A Renata Pavan é especialista em inteligência artificial, hoje ela compõe o time da IA8 e vai trazer um pouquinho a mais aí sobre esse tema, o que realmente está acontecendo, o que está tendo realmente de mudanças estruturais, mas também o que é muito falácia, o que a gente realmente deve olhar e o que é exagero. Então, Renata, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade para dar um oi e trazer um pouquinho sobre ti. Boa tarde, Lucas. Olá para todo mundo. Eu espero que eu possa contribuir com algumas informações relevantes para a vida de todos. Joia. E aí eu queria até já começar, Renata, tendo essa visão assim um pouquinho mais sistêmica, Como eu falei, a inteligência artificial chegou, é uma tendência que de fato veio para ficar. E aí eu queria saber assim de você o seguinte, na sua visão, qual é a principal mudança que ela está provocando na forma como as pessoas e empresas tomam decisões? De que forma a inteligência artificial ela conversa com isso e o que tem mudado aí nesses últimos anos? Bacana. Então, antigamente são aí 14 anos atrás, a gente tinha a inteligência artificial como um hype, uma tendência, uma novidade. E conforme as pessoas iam conhecendo, as empresas, o pessoal acabava inserindo a inteligência artificial de uma maneira muito brusca dentro das empresas, Então, lá atrás, o pessoal, as empresas, começavam a demitir funcionários com a promessa, de que ia ser muito mais barata, principalmente aqui no Brasil, que os empresários sofrem aí com altos tributos, Então, se tivesse uma alternativa um pouco mais em conta, todo mundo começou a investir de forma pesada. E para isso, eles acabaram demitindo muitos funcionários. Com o passar do tempo, com o uso, com as discussões, os eventos, e a melhoria das ferramentas, todo mundo foi entendendo que no final poderia ser até mais caro você implementar a inteligência artificial, porém sem uma arquitetura, sem uma estratégia bem pensada. Porque hoje a gente vê que o consumo de tokens acaba sendo muito grande, se a gente não sabe dar uma instrução boa para a IA, falar com ela da maneira certa, criar um prompt inteligente, entender, na verdade, o que a gente precisa para a nossa empresa. Então, sem conhecer o nosso cliente, sem conhecer a nossa regra de negócio, sem ter dados organizados, o uso da IA ele acaba se tornando um inimigo e não um grande aliado, que é o que deveria ser. Então, hoje a gente entende que é uma ferramenta poderosa, só que a gente tem que ter muita estratégia para utilizar e para não acabar comprometendo o nosso financeiro, o financeiro das empresas. Certo. O que eu vejo, Renata? Muitas empresas possuem as suas adversidades, circunstâncias, dores, e como já apontamos, a IA é uma ferramenta. Ela não é uma salvadora da pátria, vamos colocar assim. Eu acho que muita gente fez uma correlação um pouco exagerada do até que ponto a IA entraria resolvendo algumas situações e circunstâncias. Então, acho que o próprio Matiello, que é um grande parceiro, trabalha junto com a Renata, ele fala muito isso. Se a sua empresa não tem uma cadeia de processos bem definida, você trazer a IA para dentro da sua empresa talvez não seja a melhor solução. Porque a IA ela vem para dar essa velocidade, essa automação, Então eu também vejo muito esse link, a IA como ferramenta propulsora, Então antes até de termos a IA, precisamos realmente olhar para dentro e entender se, como estrutura, nós estamos em pé ou não. Muito bacana. Até porque é uma ferramenta probabilística, ela não é determinística, então ela vai juntando parâmetros, aquilo que o pessoal, os criadores colocaram dentro delas, para que elas consigam ter a maior probabilidade de acertar o que aquela pessoa, aquele usuário está precisando dela. Então,
Antigamente não tinha aquela mensagem, né, falando que a IA comete erros, né? Então hoje a gente já vê, né, nas principais plataformas de essa é uma inteligência artificial e ela pode cometer erros. Então sempre confira as informações que estão aqui. Então além de tudo, né, tem que ter a conferência humana para ver se aquela informação realmente está correta. Boa, perfeito. E aí, Renato, olhando um pouquinho para o nosso universo, né? Quando a gente fala ali de mercado financeiro, de gestão patrimonial, investimentos, planejamento, onde você acredita que a IA ela realmente agrega ali um valor e aonde ainda existe um certo risco de confiar ou delegar demais para a IA, né? Que a gente também tem que tomar esse cuidado. Então, a IA ela é positiva em quais circunstâncias e aonde ela ainda pode ser perigosa quando a gente fala de patrimônio, mercado financeiro, tomadas de decisões? Eu acho que assim, para qualquer área, ela vai ser muito interessante, principalmente para pessoas leigas, né, pessoas comuns. Então, se a gente pensar que a gente quer aprender sobre determinado tema, a IA ali, ela entrega a informação mastigada para nós, né? Ao invés da gente passar horas lá no Google, né, nos assistentes de pesquisa, perguntando uma coisa, abrindo o link, lendo, de repente não era aquilo que você precisava. Ali não, você tem toda a informação já pré-selecionada de vários ambientes, artigos científicos, enfim. A IA ela ajuda muito nisso. Então, as pessoas leigas, elas se beneficiam nesse estudo primário. Então, para conhecer o básico sobre determinado assunto. Então, a IA ali, ela começa a direcionar e a pessoa vai perguntando coisas básicas, principalmente porque geralmente a gente não sabe perguntar. Então, da forma como a gente faz numa conversa com as pessoas sobre um tema, às vezes o que a gente tem na nossa cabeça está muito claro, mas a gente não sabe passar. E da mesma forma funciona para a IA. A gente tem que saber perguntar, saber falar para encontrar a informação que a gente precisa. E para os profissionais também é uma ferramenta valiosíssima, porque quando a pessoa já tem o conhecimento daquilo que ela trabalha, é mais fácil dela orientar a IA justamente com essas informações principais. Então, perguntar, olha, por exemplo, no universo financeiro, qual empresa eu consigo colocar o meu cliente que tem esse perfil de investidor? Então, as informações elas já vão ser um pouco mais direcionadas para aquilo que o usuário precisa. Sim. O que eu vejo muito aqui dentro da Vindi, né, quando a gente olha para a IA, fazendo esse primeiro gancho que você trouxe, quando a gente, querendo ou não, a gente acaba tendo algumas premissas, algumas pré-condições, né, que a gente já consegue fazer esse mapeamento, né, o perfil X, perfil Y, momento de vida, né, então obviamente quando chega uma pessoa já com uma idade avançada, geralmente já traz demandas de sucessão, tributário, então a IA ela já traz uma certa robustez para nós ali de back-office mesmo, né, já consegue nos trazer já mais direcionamento e iniciar uma determinada tratativa, mas trazendo um ponto um pouco já contrário assim, ao cuidado que a gente também tem que ter com a ferramenta, como você falou, não é determinístico, né, é probabilístico. Então, assim, quando a gente usa a IA para olhar para trás o histórico, perfeito. Mas agora, como eu consigo ler o mercado em termos de projeções futuras, guidance? Então, isso é algo muito subjetivo. Claro que vai ter as notícias, tem os relatórios, vai ter lá um gestor falando do que ele acha que vai acontecer, os economistas, etc. E a IA vai conseguir ter esse norte. Mas ainda assim o mercado é muito emocional, né, é muito sobre expectativas, e aí a gente tem que ter já um cuidado muito grande em olhar para frente. Como a gente falou, é uma ferramenta que vem para agregar, não substituir. Não sei se fez sentido o que eu falei? Isso, completamente, exatamente. Sim, para as pessoas que geralmente precisam de uma orientação melhor, né? Por exemplo, na área da saúde, né? Quando a gente faz perguntas sobre algum problema que a gente está tendo, uma medicação que a gente vai tomar, né? Sempre tem uma orientação da IA sobre, tudo bem, como que aquele medicamento deve ser tomado, o que pode ser aquilo que a gente está sentindo, né? Mas ela sempre indica também para a gente buscar um profissional. Então, eu acho que isso vale para tudo, né? A gente, uma orientação financeira, a gente está falando de saúde financeira. Então, a gente não pode simplesmente ali brincar com dinheiro, né? Então, um profissional da nossa saúde financeira vai saber ajudar ainda mais a gente. Boa, legal. E Renata, qual conselho você daria para o empresário, para o investidor ou profissional de forma geral que está nos assistindo agora e para esses próximos anos pensa, né, em incorporar a inteligência artificial?
Que conselho você daria para ele, pensando muito nesse cuidado, né? A IA não vem para substituir o estratégico, ela vem para agregar. Então, que conselho principal você daria para essa pessoa que está pensando em olhar para a IA a partir de agora? Assim como eu havia mencionado lá no começo, né? Tanto para gestores, CEOs, funcionários mesmo autônomos, né? É importante ele saber a regra de negócio dele. Então, como que o negócio como um todo funciona, quais são os dados da empresa dele que ele tem disponível, quais são as pessoas que trabalham, que poderiam agregar, ser a principal pessoa ali, de repente, para manipular a ferramenta ou um time que seja, né? Então, através desse diagnóstico, né, de toda a regra de negócio, de todos os dados que a empresa vai ter, que é mais fácil de tomar uma decisão, escolher qual ferramenta eu devo usar, né, para agregar realmente e chegar no objetivo que eu preciso. E aí a gente chega também numa eficiência econômica, porque quando a gente sabe o que a gente precisa, a gente sabe o que a gente tem, a gente consegue usar menos tokens, que é justamente, né, a moeda que a IA usa, porque aí sim, com essa organização, você consegue trazer uma efetividade maior para o seu negócio. Então, você gasta menos e tem uma qualidade maior também. Joia. Beleza, Renata. E aí? Então, para a pessoa que for procurar, que tiver a curiosidade de ir atrás, como que ela busca essa informação? Ela consegue meramente pela internet? É interessante que ela busque algum profissional ou especialista? E aonde encontrar esse especialista? E aí já aproveita e fala um pouquinho também da IA8, como que você hoje está, aonde você chegou, e traga essa percepção, como a pessoa pode buscar esse suporte. Sozinha ela consegue? Pela internet é o suficiente? Vale a pena um especialista? Então traz uma percepção para nós. Então, eu mesma saí de uma área totalmente diferente, né? Eu sou zootecnista de formação, fiz mestrado na área e tudo, e acabei seguindo para a área de tecnologia, né? Me apaixonando. E é uma área muito dinâmica, né? Tem muita informação, todo dia a gente tem mudança, toda semana sai um modelo novo de IA e a gente tem que estar sempre atualizado. E eu comecei estudando em casa, né? Fui procurando cursos na internet, estudando, mas eu acho que nada também substitui, né, uma graduação. Se a pessoa nunca teve uma graduação, eu acho interessante ir ali para uma análise de desenvolvimento de sistemas, né? Procurar alguma coisa nesse sentido, porque é também importante a parte social, né? Não, a gente é tecnológico, porém o social ele é tão importante quanto. Porque foi no social que eu conheci, por exemplo, o meu gestor, né? O Matiello, que a gente já comentou aqui. Então, foi ali num hub de inovação, num trabalho assim, de equipe, que a gente conversou e viu que faria sentido, né, ir para a IA8, né, que hoje é um braço da Certeza, a consultoria empresarial, né, é um braço de IA, a gente desenvolve várias soluções para o time lá de advogados, né, de consultoria, do financeiro, marketing, comercial. Então, a gente ajuda realmente a empresa a se erguer, né, a ter mais eficiência, diminuindo operações. Tá joia então, Renata. Eu sempre faço esse convite para todos que vêm aqui, então já fica. Sempre assuntos complexos, né, que a gente tenta trazer um pouquinho de clareza, mas com certeza terão novos episódios aqui junto com a Renata para trazer um pouquinho mais de aprofundamento em algumas vertentes, então já fica o convite, Renata. E, poxa, eu agradeço então pelo seu tempo, a gente sabe que você tem uma rotina bem dinâmica, então eu realmente fico muito agradecido, tá, pela sua participação. Se quiser trazer mais alguma informação, página no Instagram, contato, também fique à vontade, tá? Então, eu, através da Vindi, agradeço, tá? Você pela sua participação, a você que está nos ouvindo, muito obrigado, volte sempre, deixe o seu like no vídeo e volte para mais conteúdos. Eu que agradeço o convite, Lucas, com certeza estarei aqui mais vezes, né? Até porque as novidades são tantas, né? Que sempre vai ter coisa nova para a gente discutir aqui. E, assim, temos perfil mais no LinkedIn, né? É Renata Pavan de Souza, vocês conseguem encontrar, e também o Ricardo Matiello. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar. Então tá certo, obrigado então, Renata, e para vocês, voltem sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau.